E aí, galera da Semestral Academia das Específicas, tudo bem? Muito bom dia. Hoje é dia 26 de maio de 2020, né? Estamos no meio do isolamento, do distanciamento social aqui ainda. A gente vai demorar um tempo para sair desse momento, tá? E na genética, isso é um tanto quanto ruim, porque a gente entende que a genética é uma matéria para se fazer dentro de sala de aula, né, com a presença do aluno, para que a gente possa entender o que é que está sendo bem explicado, o que é que não está sendo bem explicado. Então, para a nossa aula de hoje, os assuntos que a gente separou são os seguintes. A gente vai ter que falar, né, de herança quantitativa, também chamada de herança aditiva, e a gente vai falar também de linkage, de ligação gênica, também chamada de ligação fatorial. Então, vamos localizar esses dois assuntos dentro do nosso pacote aqui, né? Olha que feiura que vocês estão vendo aqui um pedaço da minha sujeira. Deixa eu aproximar aqui, ó. Eu uso papel higiênico para limpar a louça, vocês não têm noção, é o melhor limpador do universo, o melhor de todos. Aqui, ó, deixa aqui um pedacinho e ele limpa melhor que qualquer outra coisa que vocês possam ter em mente. Tá? Então, vamos localizar. A herança aditiva e o linkage ficam aonde dentro da nossa querida e amada genética? A gente pode organizar da seguinte maneira, é uma forma de organização, tá? É uma proposta de organização. Que herança aditiva e linkage sejam entendidos como casos relativos ao entendimento da segunda lei de Mendel. Como é que eles se tornam casos relativos ao entendimento da segunda lei de Mendel? Como é que isso acaba funcionando, moços e moças? Né? Como é que a herança aditiva e o linkage se encaixam nisso? Então, eu vou fazer uma explanação rapidinha sobre cada um deles e depois a gente abre separadamente. A herança aditiva, a gente já teve a oportunidade de conversar um pouquinho quando a gente estava falando de casos da primeira lei. Na herança aditiva, a gente está falando aqui de uma herança chamada quantitativa. Quantitativa. Na herança quantitativa, o que tem de relevante é o número de alelos efetivos, também chamado de alelos aditivos, que promovem uma modificação do fenótipo, chamado de fenótipo mínimo. Essa herança quantitativa, ela é um caso de dominância incompleta ou de dominância, né, ausente, ausência de dominância. Essa dominância incompleta ou ausência de dominância que a gente viu na primeira lei era o caso da cor da flor, que tinha um fenótipo intermediário. Vamos lá, vejam se vocês se lembram. Se não se lembrarem, me avisa aqui. Então, a gente tinha uma flor que era branca, uma outra flor que era vermelha. Essas duas flores eram homozigóticas, certo? A branca e a vermelha. E quando cruzadas entre si, elas geravam uma flor com um terceiro fenótipo. E esse fenótipo era necessariamente intermediário aos outros dois colocados. Então, se uma era branca, a outra era vermelha, essa terceira flor gerada, descendente desse cruzamento, era necessariamente rosa. E aí a gente pode viajar na maionese falando de vários outros exemplos, como, por exemplo, né, como um outro exemplo, a altura. Então, se uma determinada planta é alta, a outra planta é baixa, a descendente dela, se ambas forem homozigóticas, é média. Se uma é grande, a outra é pequena, a descendente dela, se ambas forem homozigóticas, é intermediária. Tá? Se uma é redonda, a outra é alongada, descendente é oval, e assim vai embora. Então, o que a gente está falando aqui? Daquela dominância incompleta, em que eu tenho um alelo que vai promover efeito se ele tiver em simples dose e o dobro do efeito se ele tiver em dupla dose. Essa é a herança aditiva, essa é a herança quantitativa. Só que a gente está aqui, ó, falando de dois ou mais genes. Nisso, o que a gente espera encontrar? A gente vai esperar encontrar o seguinte, por exemplo, o indivíduo azão, azão, bezão, bezão, vai ter o fenótipo máximo. E ele vai ser diferente do indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho. O indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho vai ter exatamente o fenótipo intermediário. O que isso é diferente do que a gente estava vendo em segunda lei? Na segunda lei, quando a gente fazia o cruzamento, né, de homozigoto dominante com homozigoto recessivo e obtinha lá o duplo heterozigoto e o homozigoto dominante eram iguais entre si.
Porque aqueles casos eram de herança qualitativa. Então, isso aqui é uma mudança de raciocínio muito importante para a gente. Essa aula aqui, ó, de herança aditiva, ela muda a forma de encarar os genes. A gente estava encarando até agora como genes, né, qualitativos, ou seja, interessa qual é o gene. Vamos lembrar da crista da galinha. Se a galinha tem ali o gene E dominante, ela tem uma crista do tipo ervilha. Mas se ela tem o gene R dominante, ela tem uma crista do tipo rosa. Se ela tem os dois juntos, é uma crista do tipo nós. Tá? Então, cada gene vai ter um efeito diferente. Aqui não. Cada gene vai ter exatamente o mesmo efeito. Mas essa é a introduçãozinha rápida sobre a herança aditiva. No linkage, a coisa muda da seguinte maneira. No linkage, a coisa muda da seguinte maneira. A gente vai mexer aqui com uma célula que vai ter, né, 2 genes. Esses 2 genes vão ter 2 alelos cada, então a gente vai estar mexendo com 4 alelos ao todo, que é o que eu coloquei aqui. Isso daqui, ó, é a representação de 2 genes com 2 alelos, ó, gene A de amor, com 2 alelos dominantes. Aqui gene B de baixinho, com 2 alelos também dominantes. Aqui eu tenho o gene A de amor com alelo dominante ou recessivo. Aqui o B de baixinho com dominante ou recessivo. Tá, então o que tem de diferente para o linkage? O que tem de diferente para o linkage é que ele não respeita a segregação independente. Ele não respeita a segregação independente. A segregação independente é a alma da segunda lei de Mendel. Tá? A segregação independente é a alma da segunda lei de Mendel. Se não tem segregação independente, a segunda lei de Mendel fica toda bagunçada. Tanto que, na herança aditiva, a gente vai usar segregação independente. Então, o que vai mudar aqui? Vai mudar aqui o seguinte, que esses 2 genes, por exemplo, vou pegar o duplo heterozigoto lá, vou pegar o Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Os 2 genes estarão ligados a um mesmo cromossomo. Então, este cromossomo aqui que eu acabei de desenhar, ele contém A e B ao mesmo tempo. Este outro cromossomo que eu estou desenhando aqui, ele também contém A e B ao mesmo tempo. Tá? Para quem já viu isso daqui uma única vez na vida, já deve ter visto, enrolei minha frase, calma aí. Para quem já viu isso daqui pelo menos uma vez na vida, já deve ter visto que existem pelo menos 2 configurações do linkage. Esta aqui é a configuração chamada cis e tem essa aqui que é a configuração chamada trans. Tá? O que está mudando é a posição de dominante e recessiva em cada cromossomo. Mas o que interessa é que o número de cromossomos é equivalente à primeira lei. Isso vai dar um nó que eu espero desfazer. Eu espero desfazer esse nó. Então, o número de genes é da segunda lei, mas o número de cromossomos é da primeira lei. Tá? Então, eu vou mexer com um par de cromossomos e eu vou mexer com 4 alelos. Enquanto que, para mexer com segunda lei, se eu estivesse fazendo isso daqui, ó, do ponto de vista cromossômico, eu teria um cromossomo para Azão, um cromossomo para Azão, outro cromossomo para Bzão, outro cromossomo para Bzão. Um para Azão, um para Azinho, um para Bzão e um para Bzinho. Então, todo mundo aqui em cima teria 4 cromossomos. Então, o que muda do linkage é que os genes estão ligados. Pronto. Feita essa introdução, deixa eu usar o meu apagador mágico da montanha aqui, para a gente começar a falar, então, de herança aditiva. Para mexer com herança aditiva, se vocês já viram a minha aula presencial, ou se vocês viram a aula que eu já gravei, tá lá no YouTube, né? Vocês devem ter visto que eu gosto de usar um pouquinho de matemática, mas é bem pouquinho, tá? Porque eu mesmo sou péssimo em matemática. Se eu começar a me aprofundar demais em matemática aqui, a gente vai ter um sério problema, que é eu me embananar sem conseguir resolver as condições aqui que eu mesmo vou apresentar. Então, nessa matemática, eu falo mais para vocês buscarem com professores da área de exatas do que para vocês aprenderem comigo, que é o seguinte, tá? Que é o seguinte. Então, a gente vai falar agora de herança aditiva e nessa herança aditiva eu vou precisar de 3 pontinhos da matemática. 3 pontinhos da matemática, que é o seguinte. Eu vou precisar de binômio de Newton, eu vou precisar de triângulo de Pascal, eu vou precisar da curva de Gauss, a curva gaussiana. Tá? Então, a gente vai precisar aqui, ó, do binômio do Newton
A gente vai precisar do triângulo de Pascal e a gente vai precisar da curva de Gauss. Como é que era o binômio de Newton, moçada? O binômio de Newton nada mais era do que eu pegar dois termos que estão sendo somados aqui e colocar a uma determinada potência, né? Então, isso daqui é a potência da soma. E esses números que estão aqui, a gente vai utilizar sempre números naturais, aqueles números que são inteiros, positivos, diferente de zero, tá? Um exemplo que a gente já usou o binômio de Newton aqui, que talvez vocês se lembrem, foi para descrever a primeira lei de Mendel. Quando eu pego aqui, ó, e coloco a mais b elevado ao quadrado, o que é que eu tenho? Eu tenho o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, e o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, e o quadrado do segundo, galera, é a primeira lei de Mendel. Se eu trocar aqui, ó, por azão e azinho, acho que isso fica bem claro. Então, eu vou ter, ó, azão, azão, mais azão, azinho, mais azão, azinho, mais azinho, azinho. Então, a gente já usou isso, não é novidade. O que vai mudar para a aula de hoje? O que vai mudar para a aula de hoje é o seguinte, é que como a gente está mexendo no âmbito da segunda lei de Mendel, eu vou ter que pegar esse azão e esse azinho, e eu vou ter que organizar não em grupos com 2, mas eu vou ter que organizar em grupos com 4. Eu vou pegar, então, azão e azinho e levar 4. Mas não tem azão e azinho para eu levar 4. Então, eu vou mudar aqui os termos. Eu vou chamar de dominante mais recessivo. O correto seria chamar de P de pato e Q de queijo, tá? Que são as letras que a gente vai utilizar na aula de genética de populações. Então, eu vou apagar mais uma vez, vou corrigir mais uma vez, mas é porque isso daqui é a explicação, tá? Na hora que a gente chegar aqui no ponto que eu quero, eu juro que eu paro de ficar modificando. Então, isso daqui é P mais Q elevado à quarta. P mais Q elevado à quarta significa dominantes e recessivos, organizados 4 a 4. Quando eu tenho dominantes e recessivos organizados 4 a 4, o que eu posso gerar? Eu posso gerar, por exemplo, o duplo homozigoto dominante, o azão, azão, bezão, bezão. Ou eu posso gerar também o duplo homozigoto recessivo, azinho, azinho, bezinho, bezinho. E todas as outras combinações possíveis. Certo? Quando eu faço a expansão deste elemento aqui, ó, né, dessa potência da soma, quando eu tenho aqui a potência igual a 4, como é que eu vou fazer isso daqui? Como é que isso daqui vai se comportar? Como eu faço aqui, ó, para expandir esse binômio? Eu vou pegar o primeiro elemento, vou colocar na máxima potência, vou pegar o segundo elemento, vou colocar na mínima potência, e eu vou somar agora. Com o primeiro elemento, a potência reduz 1, o segundo elemento, a potência aumenta 1, até a gente chegar lá no final, em que eu tenho a mínima potência do primeiro e a máxima potência do segundo. Ou seja, eu vou pegar aqui a potência, né, que é a quarta potência, e eu vou aumentando aqui de 0 até 4 para o recessivo e de 4 até 0 para o dominante. Isso daqui é bastante simples, isso aqui é mecânica, só você começar, você faz P e Q, o primeiro é 4, o segundo é 0, depois é 3 e 1, depois é 2 e 2, depois é 2 e 1, 3 e 1, 1 e 3, perdão, e depois é 0 e 4. Tá? O que vai talvez trazer alguma dificuldade é qual é o índice que tem aqui. Lembra da primeira lei de Mendel, que era uma vez o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais uma vez o quadrado do segundo? De onde saem esses índices aqui? Esses índices saem do triângulo de Pascal. Tá? Isso daqui é a linha 2 do triângulo de Pascal. Então, se a gente montar o triângulo de Pascal, ele pode ser bem útil para a gente. Então, aqui eu tenho 1, aí depois 1, 1, depois 1, 2, 1, pronto. É a linha que a gente está usando aqui, ó. 1, 2, 1. Mas eu vou usar aqui a linha 4. Então, 1, 3, 3, 1, e depois 1, 4, 6, 4, 1. Aí esses são os índices de cada elemento. Então, é uma vez a máxima potência do primeiro, 4 vezes o outro diminuída a potência em 1, o outro aumentada a potência em 1 também, e assim sucessivamente, até chegar lá no final, que eu vou ter esse aqui, né, como índice do último termo. Quando eu faço essa expansão do binômio de Newton, e eu coloco esses índices do triângulo de Pascal, olha o que vai acontecer. Eu vou criar uma distribuição que é simétrica. O triângulo de Pascal, ele tem um ponto de inflexão.
né? Os valores aqui do trinômio de Pascal, a partir de determinada linha, que é exatamente essa daqui, ó, eles sofrem um aumento e depois uma redução equivalente. Então, ó, 1, aí vai para 2, vai para 1. Depois 1, 3, 3, 1. Depois 1, 4, 6, 4, 1. A próxima linha seria 1, 5, 10, 10, 5, 1. Tá? Então, ele tem essa simetria. Essa simetria é o padrão observado na curva gaussiana. A curva gaussiana é uma curva em forma de sino, e essa curva em forma de sino, ela é simétrica em torno ali do elemento médio, do elemento intermediário, tá? Da média, da mediana e da moda. O que essa curva mostra pra gente? Ela mostra a frequência de indivíduos versus o fenótipo. Então, onde é que eu tenho maior frequência de indivíduos? Eu tenho maior frequência de indivíduos no fenótipo médio. Olha aqui, ó, o fenótipo médio. É o cara que tem 2 dominantes e o cara que tem 2 recessivos. Tá? É o fenótipo médio que está aparecendo aqui em maior frequência. Ele tem 6 elementos em 16 totais, porque a soma dessa linha aqui dá 16, que é o tamanho do quadrado de Punnett da segunda lei de Mendel. Mas a gente vai usar isso de novo, tá? Não terminei com essa explicação aqui. Então vamos falar de herança aditiva. A herança aditiva, a gente vai falar de uma variação gradual. Esta variação gradual, tá? Vai acontecer em caráteres como, por exemplo, cor da pele, vai acontecer em caráteres como, por exemplo, a altura do indivíduo, vai acontecer em caráteres como, por exemplo, a produtividade de um indivíduo. Então, eu posso estar falando no primeiro caso aqui, ó, de ser humano. Qual é a cor da sua pele? Quando o ambiente onde eu vivo e você vive é o mesmo. Então, como é que a gente compara, né, diferentes tons de pele? Quando a gente mexe com altura, também eu vou considerar ambientes iguais. Você não pode ter uma alimentação melhor do que a minha, porque se a gente tiver genéticas iguais, você pode acabar ficando maior do que eu. E quando eu falo de produtividade, eu posso estar pensando, sei lá, num pé de milho, num pé de trigo, numa vaca, num porco, e o quanto isso tem de retorno para mim, que sou o dono, né, desses seres vivos que vão produzir ali o grão de milho, que vão produzir o grão de trigo, que vai produzir o leite, que vai produzir a carne. Esta variação gradual, ela tem esse perfil de variação. Então, eu tenho uma pequena parcela de indivíduos que produz muito pouco, uma pequena parcela de indivíduos que produz muito e uma maioria de indivíduos que produz, né, o que a gente chama de valor intermediário, a média, a mediana e a moda. Tá massa? Vamos começar com a cor da pele, que é o que aparece com alguma frequência nas provas, que é o que costuma ganhar um pouco mais da atenção do pessoal. Essa cor da pele aqui é uma publicação que tem mais de um século, tá? A publicação é de um cara chamado Davenport, e ela é de 1913. Então, os termos estão altamente desatualizados, tá? Segundo, né, a publicação de Davenport de 1913, que ainda aparece nas questões, tá? Tem uma questão do Estadual de Maringá de 2017 que trouxe exatamente isso daqui. Ele fala o seguinte, olha como é que ele fala, né? Olha o cruzamento que a gente vai fazer aqui. Eu vou cruzar azão, azão, bezão, bezão, com azinho, azinho, bezinho, bezinho. Cruzando duplo dominante com duplo recessivo, lembrem-se, eu só tenho uma combinação possível aqui, que é o duplo heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho. Tá? Esse indivíduo duplo heterozigoto, que cor de pele tem? Ele tem exatamente o tom intermediário dos outros dois apresentados. Então, como é que a gente vai chamar esse indivíduo duplo dominante? Esse indivíduo duplo dominante é o negro. Como é que a gente vai chamar um indivíduo duplo recessivo? O indivíduo duplo recessivo é o branco. Como é que a gente vai chamar um indivíduo duplo heterozigoto? O indivíduo duplo heterozigoto é o mulato médio. Quantos são os alelos dominantes que o negro está apresentando? Então, quando a gente fala do fenótipo que ganha o nome de negro, a gente está dizendo que ele tem 4 dominantes. Os dominantes são quem, minha gente? Os dominantes são os aditivos. São os alelos efetivos. Então, a gente pode falar também de herança efetiva. Tá? Então, ele tem 4 alelos dominantes. Ele só tem um genótipo possível, que é o azão, azão, bezão, bezão.
Quando eu sou agora, como está escrito ali, ó, mulato médio, eu estou depois do cara que é chamado de mulato escuro. O mulato escuro tem quantos dominantes? Tem 3 dominantes. O mulato médio, ele tem exatamente 2 dominantes. Agora, o que é interessante observar aqui é que ele tem quaisquer 2 dominantes. Não precisa ser um dominante de A e um dominante de B. Foi o que eu disse agora há pouco na introdução da aula. Você percebeu como esses dois são diferentes? Se eu estivesse mexendo aqui com segunda lei de Mendel clássica, esses dois seriam iguais. Por exemplo, esse é verde rugoso, ou amarelo e rugoso, ou liso, na verdade, desculpa, amarelo e liso, eu troquei tudo. Esse é amarelo e liso, e esse daqui vai ser igualmente amarelo e liso. Mas aqui não, é diferente. Por quê? Porque interessa o número de alelos efetivos, alelos dominantes. Então, quais são as combinações que aquele indivíduo, né, com 2 dominantes pode apresentar? Bom, ele pode ser azão, azão, bezinho, bezinho. Ele pode ser azão, azinho, bezão, bezinho. Bem como ele pode ser azinho, azinho, bezão, bezão. Ele tem que ter quaisquer 2 dominantes. Não interessa qual é o dominante. Isso que tem que ficar claro nessa aula aqui de herança aditiva. Se é dominante de A, se é dominante de B, ou se é um de A e um de B, ele vai ter tudo o mesmo fenótipo. Então, aqui em cima, quando eu tenho 3 dominantes, ele pode ser assim, ó, azão, azão, bezão, bezinho, ou pode ser azão, azinho, bezão, bezão. E aqui, ó, eu tenho azão, azão, bezão, bezão. E aí gera um problema que é gravíssimo. Qual é o problema? Eu estou aqui nessa F1, eu vou cruzar os indivíduos de F1. Lembre-se, não é linkage, está valendo a segregação independente. Então, esse indivíduo duplo heterozigótico, tá? Ele produz quantos tipos de gameta? Ele produz 2 elevado ao número de heterozigoses de gameta. Quantas heterozigoses ele tem? Ele tem 1, 2 heterozigoses. Então, ele produz 2 elevado a 2, que é 2 ao quadrado, tipos de gameta. São 4 tipos de gameta. Quais são os 4 tipos de gameta que aquele camarada gera? Ele gera gameta azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Tá? Dá para aplicar essa formulazinha da heterozigose aqui em cima também, viu? Ó, tá vendo esse cara aqui? Quantas heterozigoses ele tem? Tem nenhuma. Então, ele é 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. Ele produz um tipo de gameta. Qual é o gameta dele? Azinho, bezinho. Esse aqui também, ó, ele produz só um tipo de gameta. 2 elevado a 0. O gameta dele é azão, bezão. Tá, o que eu quero com isso? O que eu quero com isso é lembrar que quando eu chego na segunda lei de Mendel, eu tenho um quadrado de Punney aqui, ó, que leva 4 colunas e 4 linhas na sua construção. Com 4 colunas e 4 linhas, esse quadrado, ele vai ter 16 combinações. 16 combinações. Dessas 16 combinações, eu vou ter que achar uma, que é o negro, que tem 4 dominantes, que está tranquilo, eu vou conseguir achar ele rapidamente. Mas eu vou ter que achar aqui, ó, quantas de mulato escuro, quantas de mulato médio, quantas de mulato claro, que tem apenas um dominante, e quantas de branco. O branco é o cara que, assim como o negro, ele vai ter uma única combinação gênica, que é o duplo recessivo, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, o que eu estou querendo perguntar para vocês é, qual é a proporção agora que eu vou ter destes fenótipos na geração F2? Quantos daquele cruzamento do duplo heterozigoto serão negros, quantos serão mulatos escuros, quantos serão mulatos médios, quantos serão mulatos claros e quantos serão brancos? Deixa eu só escrever aqui o genótipo, né, resumido do branco e a gente já vai entender aqui agora as proporções. Tudo bem até aqui? Compreensível? Dá para ler o que eu estou escrevendo? Quer que aproxima a câmera de alguma das coisas? Quer que repete alguma fala? Fiquem à vontade. Deixa eu olhar a hora. 10h26, tá ótimo. Então, né? Qual é a proporção esperada agora destes fenótipos na segunda geração filial, né? Na F2? A proporção esperada, a gente vai tirar,
Ó, do binômio de Newton, com auxílio do triângulo de Pascal, e a gente vai perceber que isso tem uma distribuição de acordo com a curva gaussiana. Aquela distribuição ali, ó, do binômio de Newton é perfeita para a gente. Dominantes mais recessivos organizados 4 a 4. Então vamos refazer isso daqui, porque agora vai ser fundamental. Aí para refazer, eu vou apagar aqui os meus gavetinhas e eu vou escrever bem aqui embaixo na expansão daquele binômio de Newton. Vou pegar os termos ali então e eu vou expandir. O que eu vou ter? Eu vou ter, por exemplo, ó, 4 dominantes e nenhum recessivo, é uma organização possível, então P a quarta, que é a 0, mais 3 dominantes com um recessivo, que é o que está aqui, tá? Não está na linha, mas está na mesma ordem. Tá? 4 dominantes, nenhum recessivo, depois 3 dominantes com um recessivo. Aí na sequência, eu tenho 2 dominantes com 2 recessivos, 1 dominante com 3 recessivos, e daí nenhum dominante com 4 recessivos. Tá? Qual é a participação de cada um deles ali na F2? A participação de cada um deles é o númerozinho do triângulo de Pascal que a gente viu aqui. Então, esse cara aqui, ele vai aparecer uma vez no quadrado de Punnett. Esse daqui vai aparecer 4 vezes. Esse daqui vai aparecer 6 vezes. Esse daqui vai aparecer outras 4 vezes. Esse daqui vai aparecer uma vez. Então, essa é a nova proporção fenotípica da F2. Eu sei que eu escrevi aqui ó, como se fosse genótipo, mas é um genótipo genérico, que mostra só a quantidade de dominantes. Ó, 4, 3, 2, 1 e 0. Massa? Por isso que eu tenho ali a distribuição ó, 1, 4, 6, 4, 1. Um indivíduo é branco, 4 são mulatos claros, 6 são mulatos médios, outros 6 são mulatos escuros, outros 4 são mulatos escuros e 1 vai ser negro. Então, 1, 4, 6, 4, 1. Vou distribuir assim, ó, 1, 4, 6, 4, 1. Aquela proporção ali, 1, 4, 6, 4, 1, tá? É sobre o universo total. Qual é o universo total? O meu universo total é 2 elevado ao número de alelos. 2 elevado ao número de alelos são 16. Certo? Então, eu tenho 16 combinações no quadrado de Punnett. 1 em 16 é desse jeito, 4 em 16 é desse jeito, 6 em 16 é desse jeito, 4 em 16 é assim, 1 em 16 é assado. Tá? E aí, uma coisa importante para você também reconhecer exercícios de herança quantitativa, assim, ó, no instalar de dedos. A gente está mexendo com 4 alelos, né? Perceba que tudo que eu falei aqui foi relativo à segunda lei de Mendel com 4 alelos. Então, eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, 4 alelos, 1, 2, 3, 4 alelos, 1, 2, 3, 4 alelos de atividade equivalente, 1, 2, 3, 4 e tudo mais. Quantas são as classes fenotípicas? Quantos são os fenótipos que a gente está vendo aqui? Ó? A gente está vendo quantos fenótipos? Negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco. São 5 fenótipos. Então, como é que eu calculo fenótipos? Fenótipos é o número de alelos mais 1. Por que que eu chego nessa formulazinha mágica que fenótipos é o número de alelos mais 1? Por que que o fenótipo excede o alelo em uma unidade? O fenótipo excede o alelo em uma unidade porque eu tenho que considerar este camarada aqui, ó. Este camarada aqui, digamos, é o mais 1 daquela continha lá. Porque ele tem 0 fenótipos aditivos. Ele tem o fenótipo mínimo, tá? Porque ele tem 0 genes que estão adicionando. Então, vamos lá. Vamos contar aqui os fenótipos. Eu posso ter 4 dominantes, é o meu primeiro fenótipo. Deixa eu tentar dar um contraste aqui na minha camiseta. Eu tenho 4 dominantes, é o meu primeiro fenótipo. Eu tenho 3 dominantes, é o meu segundo fenótipo. Eu tenho 2 dominantes, é o meu terceiro fenótipo. Eu tenho 1 dominante, é o meu quarto fenótipo. Eu tenho nenhum dominante, é o meu quinto fenótipo. Então, por isso que o número de alelos somado de uma unidade é o número de fenótipos. E claro que o contrário também é verdadeiro. Se eu tiver o número de fenótipos, eu subtrair uma unidade, eu chego no número de alelos. Várias questões
você resolve rapidamente assim, sabendo a partir do número de alelos e o número de fenótipos. Massa? Bonitinho? O Gabriel abriu o microfone. Suspeito que o Gabriel queira perguntar alguma coisa. É verdade, Gabriel? Meu áudio tá aberto? Tá, eu conversei com a Larissa agora há pouco. Né? Gabriel, você está presente, meu jovem? Apenas esqueceu o microfone aberto e foi tomar um café? Ou está querendo tirar alguma dúvida? Tá, acho que ele foi tomar um café. Então, vamos voltar aqui? Agora o que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Eu quero pegar aqui no meu PowerPoint um exercício para a gente resolver. Então, deixa eu abrir aqui. Vai demorar só 2 segundinhos para eu abrir aqui no slide que é correto. Então, aulas, né, sobre herança quantitativa. Está bem aqui. Quero pegar a questão, né, e tomar o cuidado para não aparecer já a resposta, porque senão vai quebrar toda a ideia da brincadeira. Não é essa daqui. É essa daqui. Tá? Bora lá. Então, fazer a apresentação dessa questão, compartilhar tela, share screen, tela do exercício. Então, compartilhar. Tá? Estão vendo aí? Espero que sim. Enquanto isso, eu vou apagando aqui a luz. Vai dando uma lida na questão. Se você já tiver feito, faça de novo para relembrar os conceitos. Tá? E não dê spoilers. Deixa quem nunca fez tentar resolver. Essa questão desenvolve aí um conceito bacana, que é o conceito de fenótipo mínimo, que eu já falei, mas a gente tem que reforçar. Então, bora. Né? Questão da UFO, de 2017. Mesmo que você não vá prestar a Federal de Uberlândia, depois você dá uma olhada no meu materialzinho. Tem questão da PUC, tem questão da Estadual de Maringá, tem questão até do Enem, tá? Dentro desse tópico aí. Então, bora. Né? Uma determinada espécie de milho, a altura da planta varia de 150 a 300 centímetros. Cruzando-se linhagens homozigóticas que produzem plantas com altura de 150 centímetros e linhagens homozigóticas que produzem plantas com altura de 300 centímetros, obteve uma geração F1 que, quando autofecundada, originou 7 fenótipos. Tá? Então, o que tem de relevante aí? Primeira coisa relevante, ele tem, né, ele informou para a gente o que é o fenótipo mínimo. Tá? O fenótipo mínimo está anotado ali com 150 centímetros. Ó, uma linhagem homozigótica que gera plantas com 150 centímetros. Ao mesmo tempo, ele falou para a gente do fenótipo máximo, 300 centímetros. Tá? Só que, por enquanto, a gente não sabe, até esse ponto do texto aqui, quantos são os genes que estão envolvidos. Então, pode ser 1 milhão de genes. Eu não sei quantos são, ele não falou. Aí, na sequência, no final, a última coisa da frase, ele fala, originou 7 fenótipos. Quem originou os 7 fenótipos? O cruzamento do homozigoto do fenótipo mínimo com o homozigoto do fenótipo máximo. Tá? Então, o que já dá para pensar aqui? Se são 7 fenótipos, qual é a relação entre fenótipo e genótipo? Tá? A relação entre fenótipo e genótipo era de uma unidade. Mas o que eu faço com essa uma unidade? No fenótipo, eu vou ter que tirar uma unidade para chegar no número de alelos. Ou então, se eu tiver um número de alelos, eu somo uma unidade e eu chego no número de fenótipos. Então, ele deu para a gente, eu vou escrever na lousa, mesmo que fique pequeno, mas só para organizar meu pensamento. Tá? Se ele falou para a gente que são 7 fenótipos, então eu já tenho a certeza aqui que eu estou falando de 6
alelos. Tá? Peraí, alelos ou genes, professor? Eu estou na dúvida. Pois é, essa questão da UFA, ela foi selecionada porque ela tira essa sua dúvida. Ela não deixa você ter dúvida. Olha o que ele quer, olha a letra A. Quantos genes efetivos estão atuando na herança da altura do milho? Cuidado com isso. Na herança quantitativa, alelo e gene se confundem. Por que eles se confundem? Porque não interessa se é o gene A, se é o gene B, se é o gene C. Tá? Interessa é quantos alelos estão dominantes ali. Então, olha só como é que a gente resolve essa questão. Deixa eu avançar aqui para a resolução da questão. Letra A. Na herança quantitativa, o número de fenótipos de F2 é igual ao número de genes envolvidos menos 1. Desta forma, estão atuando na herança da altura do milho 6 genes. 6 genes. Eu vou escrever aqui quais são os genes. Ó, eu vou escrever do indivíduo que tem 150 centímetros. O indivíduo que tem 150 centímetros, eu escrevo e falo, tá? Ele é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Percebeu que eu falei 6 genes? Ó, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Deu 6 a soma. Tá? E aí ele vai cruzar com o cara que tem 300 centímetros. O cara que tem 300 centímetros também tem que ter 6. Azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão. Ele tem 6. Tá? Deixa eu parar aqui o compartilhamento de tela para que vocês enxerguem a lousa com propriedade. Então, esse cara aqui, azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, ele tem 6 genes. Eu posso chamar de genes, não tem problema. Cuidado que quando a gente está falando de Mendel, a gente fala assim, ó, a gente fala um determinado gene A, e esse gene A tem 2 alelos, que é o azão e o azinho. Aqui não tem essa distinção. Aqui não tem essa distinção. Gene e alelo são tratados em comunhão. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá com medo de escrever a resposta? Então faz assim, escreve uma resposta completa. Uma resposta completa não vai ter erro. Você vai dizer assim, ó, sua resposta completa vai continuar certa. Você vai dizer, são 3 genes, a saber, A, B e C, com 2 alelos cada. Então, aí você pode até dar um exemplo. Então, o genótipo do indivíduo que tem o menor, né, tamanho é azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. O importante é você colocar 6 unidades. Se você vai chamar esse par de genes aqui, ó, de um gene com 2 alelos ou 2 genes, tanto faz, desde que você faça uma frase que seja compreensível. Massa? Então, deixa eu voltar aqui o compartilhamento da tela para a gente continuar na resolução da questão. Então, pronto. 6 genes. Então, o número de fenótipos menos 1 número de genes. Seguinte. Quantos centímetros cada gene efetivo adiciona ao fenótipo mínimo? E qual a altura dos descendentes da geração F1? Então, o que ele quer é o seguinte. Né? Ele quer que você diga qual é o efeito de cada gene. Se eu tenho, vamos lá, voltar para cá, né? Eu vou parar de compartilhar de novo e voltar para a lousa. Se eu tenho 6 genes aqui e a diferença entre eles, qual é o delta entre eles? O delta entre eles, a diferença é de 150 centímetros, tá? Em termos de tamanho. Qual é o delta em termos de genes? São 6. Então, qual é a conta que você tem que fazer? Você tem que pegar 150, dividir por 6, e você chega em 25 centímetros de adição por gene ou por alelo, tanto faz, por elemento aditivo. E, de novo, se você fizer uma resposta completa, não vai ter erro. Então, você coloca assim, ó, você faz a conta, 150 dividido por 6, e fala que cada evento de adição leva a soma de 25 centímetros. Então, esse cara aqui, vamos pensar, ele tem 150 mais 0. Ele tem 0 aditivos. Esse cara aqui tem quantos aditivos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 aditivos. Então, ele tem 150 mais 6 aditivos. Quanto que é 6 vezes 25? 6 vezes 25 é 150. Por isso que ele tem 300 centímetros. E do cruzamento entre eles? Qual vai ser aqui a genética da geração F1? F1 vai ser duplo heterozigoto. Azão, azinho, triplo heterozigoto, perdão. Vai ser azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Porque esse cara aqui só gera um tipo de gameta, tudo recessivo. Esse cara só gera um tipo de gameta, tudo dominante. E só tem uma combinação entre eles.
que é dominante recessivo, dominante recessivo, dominante recessivo. Então, quanto é que ele mede? Qual é a altura dele? Ele mede o mínimo, que é 150, mais 1, 2, 3 adições, 25, 25, 25, que é 75. Então, ele mede 225 centímetros. Tá? Essa é a resposta que ele quer. Então, se a gente passar aqui agora, ó, vou voltar a compartilhar a tela com vocês. Né? Então, tela compartilhada aí. Tá? Se eu tiver essa análise aqui agora, ó, o que vai acontecer? Deixa eu avançar aqui no slidezão. Ó, a contribuição do gene aditivo é a diferença entre os extremos dividida pelo número de genes. Assim temos 300 menos 150 dividido por 6, que dá 25 centímetros. Tá? Como já tem aqui a frase, a contribuição do gene aditivo, já dá a entender que 25 centímetros é a contribuição do gene aditivo. Certo? Pronto, tranquilo. E na geração F1, vai dar 225 centímetros. Agora, olha a F2 que louca. Olha a F2 que loucura. A F2 resultou em 384 plantas. 384. Quantas dessas plantas possuem altura de 250 centímetros? Quantas dessas plantas possuem altura de 250 centímetros? Então, vamos voltar para a lousa aqui. Quantas dessas plantas, na F2, ou seja, a autofecundação da F1, vai gerar aqui uma pancada de coisas. Essa pancada de coisas, vamos lá, vamos ver o tamanho do buraco que a gente está se enfiando. Essa pancada de coisas aqui, ó, é P mais Q elevado à sexta, é dominante mais recessivo organizados em pacotinhos com 6. Lá no triângulo de Pascal, a gente vai ter que chegar na linha 6, que é a sétima linha, lembra disso? Então, ó, eu vou ter que fazer 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, depois 1, 5, 10, 10, 5, 1, e finalmente chegamos na linha que a gente quer, que é a linha 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Caraca, e o que isso aqui significa? O que é esse 1? O que são esses 6, esses 15, esses 20, esses 15, esses 6 e 1? Aí a gente tem que lembrar da sequência. Qual é a sequência? A sequência é que eu começo com tudo dominante, aí eu diminuo uma potência do dominante, depois eu diminuo mais uma potência do dominante. Então esse cara aqui, ele vai ter o máximo de dominantes. Ele é o Azão, Azão, Bezão, Bezão, Cezão, Cezão. Tem 4 dominantes. Esse aqui vai ter 3 dominantes. Esse aqui vai ter 2 dominantes. Né? E assim sucessivamente até a gente chegar... Aliás, eu falei o número errado, desculpa. Esse tem 6 dominantes, ele tem 5, 4. Esse daqui vai ter 3 dominantes, esse daqui vai ter 2, esse daqui vai ter 1 dominante, esse aqui não vai ter nenhum dominante. O que eu quero? Ou melhor, o que ele quer? Quantos indivíduos aqui em F2? Tem 250 centímetros. Para ter 250 centímetros, o que ele precisa? Para ter 250 centímetros, ele precisa ter, né, o mínimo mais alguma coisa. O mínimo a gente já conhece, que é 150. Para chegar em 250, ele precisa de mais 100 centímetros, que são 4 efetivos. Então, quem é o cara que a gente está buscando? O cara que a gente está buscando é o P a quarta Q ao quadrado. A gente está buscando esse camarada aqui, ó. A gente está buscando um cara que tem 4 dominantes e 2 excessivos. Se você, né, tiver antenado e ligado com o que eu estou falando aqui, se eu estiver sendo claro na minha explicação, você já descobriu que, ó, ele não quer o cara que tem 4 dominantes? Então, eu vou reescrever a linha aqui para ficar mais fácil de você entender o que está acontecendo. Vou escrever só a linha que interessa para a gente, que é 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. A linha do triângulo de Pascal, que é a linha relevante para a gente. 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1. Então, quem é que a gente está buscando? A gente está buscando um cara que tem 4 dominantes? Vamos reescrever aqui embaixo, então, para a gente ter a informação. Ó, esse cara tem 6 dominantes, esse cara tem 5 dominantes, esse cara tem 6, esse cara tem 5, esse cara tem 4, esse cara tem 3, esse cara tem 2, esse cara tem 1, esse cara tem 0 dominantes. Então, a gente está querendo esse camarada aqui, ó. É esse que a gente está querendo. Tá?
E o somatório dessa linha, qual é o tamanho dessa linha? Qual é o tamanho do universo? O tamanho do universo, lembra, é 2 elevado ao número de alelos. 2 elevado à sexta. 2 elevado à sexta é quanto? Não é que eu saiba não, tá? Eu preparei isso aqui antes para chegar aqui e passar menos vergonha. 2 elevado à sexta é 64. Então, o que ele quer? O que ele quer? Não sei se ficou bacana aí para vocês, mas dá para resolver até de outro jeito, quer ver? Mas vamos lá para voltar no exercício. O que ele quer? Ó, resolução da questão. Então, as plantas com 250 centímetros de altura possuem 4 genes aditivos no genótipo e a frequência é 15,64 avos. 15,64 avos. Como ele me deu que são 384 plantas, né? Se eu fizer 15,64 avos de 384 plantas, eu vou chegar em 90 indivíduos. Eu vou chegar em 90 indivíduos. Olha que show de bola. Olha que lindeza, olha que maravilha. Eu vou chegar em 90 indivíduos, então na minha F2, que vão ter exatamente o tamanho que ele está querendo do universo de 384, que é o número fixo que ele me deu. Tá? Ele me deu esse número justamente porque ele sabia que eu ia calcular 15,64 avos de 384, que dá 90. Tá? Então, para dar um número aí bonitinho, para você dar a sua resposta bonitinha para a banca examinadora. Tem um jeito mais fácil de fazer isso? Tem. O jeito mais fácil de fazer isso, eu vou aproveitar até o slide que está aqui, é esse daqui, ó. Um jeito mais fácil de calcular, pode parecer que ele é mais difícil, só que ele é mais fácil de calcular. Como é que você vai calcular? Você vai usar a fórmula de combinação. Essa fórmula de combinação, ela tem uma história para te contar, tá? E a história dessa fórmula de combinação está contada nessa parte aqui da aula. Então, depois eu quero que você assista a aula do YouTube, que eu te conto, né, do binômio de Newton, do triângulo de Pascal, da curva de Gauss com carinho. A gente chega aqui na expansão do binômio de Newton, a gente chega no número binomial, e aí a gente mostra diferentes formas de calcular, né, que algumas pessoas usam por aí em genética quantitativa. Tem gente que usa arranjo, tem gente que usa permutação, quando o correto é usar a combinação. Por que eu uso a combinação? Porque a ordem dos elementos que eu estou utilizando não importa. A ordem, se é azão, se é bezão, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, a ordem, né, o rearranjo interno deles não importa. Tá? Então, como a ordem não importa, eu uso a fórmula de combinação. Então, tá aí a fórmula de combinação. Né? O que ele quer? Vamos voltar lá, então, para exatamente o que eu trouxe para vocês, que é o arranjo de combinação. Né? O que ele quer? Aqui eu coloquei o exemplo de quantos teriam a cor médio escuro, mas é mais ou menos a mesma conta que eu estou fazendo aqui, ó. Tá? Eu peguei de propósito esse exemplo para combinar com a questão da UFA. Eu estou querendo o cara, ó, que tem 6 alelos, N é o total de alelos, N é o total de alelos, certo? E desse total de alelos, quantos efetivos, quantos aditivos eu estou querendo? Eu estou querendo 4 efetivos, 4 aditivos. Então é só eu substituir na fórmula. Então é combinação de 6, 4 a 4. Combinação de 6, 4 a 4. Combinação de 6, 4 a 4, tá? Quando você coloca na formulazinha aí, você tem 6 fatorial dividido por 6 menos 4 fatorial, que multiplica 4 fatorial, que o resultado é 15. Esse resultado de 15 está dentro do universo de 64 combinações. O universo é esse daqui, ó. Esse é o universo, ao tamanho do universo. Tá? Então, dentro dessa tabela aqui, desse diagrama de Punnett, é que você encontraria os 15 de 64, que é esse cara aqui, ó. 15, 4 dominantes, 2 recessivos, que é esse cara aqui na ordem decrescente de dominante para recessivo. Certo? Aqui dentro do diagrama, para você achar 15 e 64, você ia demorar muito tempo. Primeiro, para montar o quadrado, para ter 64 combinações, e depois para achar os 15. Então, nesse caso, use a fórmula de combinação. E nessa questão, a fórmula de combinação é exatamente o que você precisa. Né? Então, eu quero 4 dominantes em 6 alelos totais, combinação de 6, 4 a 4. Beleza, moços e moças? Deixa eu só continuar com o exercício. Olha só essa questão da PUC 2018. Bate o olho. O que você está vendo ali? Curva de Gauss. Olha a curva gaussiana. Claro que é a curva suavizada sobre as barras, mas essa curva suavizada sobre as barras fala muito pra gente. Vamos contar quantas barrinhas temos? Vamos lá, vamos contar barrinhas. Vou pegar meu pointer laser aqui, ó. Temos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 barrinhas. Se a gente tem 7 barrinhas, a gente está mexendo ali, então, ó, com 6 alelos. Então, bora resolver a questão, né? Ele quer que você diga se essas afirmações aí são corretas ou não. Então, primeira, o gráfico representa ou exemplifica um caso de herança quantitativa. Sim. Só vai ter esse tipo de gráfico em herança quantitativa. Esquece o Hardy-Weinberg por enquanto, tá? Isso daqui vai ser a nossa última aula de genética. Hardy-Weinberg é só depois. O gráfico exemplifica um caso de herança quantitativa. Sim. Então, a primeira afirmação é verdadeira. É um caso de herança quantitativa, pois ilustra efeito cumulativo de alguns genes, né? E quem é que está em maior quantidade? O heterozigoto. O heterozigoto está no meio. Segunda afirmação. 7 classes fenotípicas é o resultado da interação de 6 alelos. Perfeito também. Lembra? Número de classes menos 1 é o número de alelos. Então, a segunda afirmação também é correta. Pronto, acabou a questão. Se a primeira e a segunda são corretas, olha lá, só tem uma alternativa para você marcar, que é a letra C. Então, por que a 3 está errada? Quero que vocês achem o erro da 3. A distribuição normal, que é o nome dessa curva de Gauss aqui, ó. A curva de Gauss é a distribuição normal, tá? É o nome da distribuição estatística. Apresenta indivíduos heterozigóticos em suas extremidades. Não! Os indivíduos heterozigóticos exatamente estão aqui, ó, bem no meio. Então, esse é o erro da terceira. Terceira, incorreta. A distribuição apresenta indivíduos homozigotos nas suas extremidades, que são os fenótipos extremos, tá? Expressa em menor quantidade. Então, a resposta dessa questão, letra C. E a última, para a gente mudar agora para onde? Para Linkage, a última. Não falei que isso caiu no Enem? Cara, essa do Enem é rápida. Essa do Enem é rápida. A gente deve estar craque uma hora dessa já, hein? A gente está craque, bora. Vamos fazer leitura dinâmica da questão do Enem. Você vai sacar o que eu quero te mostrar. Blá, 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 blá. Eu tenho alguém com um fenótipo mínimo, que é tanto. Blá, 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 blá. Eu tenho alguém com fenótipo máximo, que é tanto. Legal? E na F1, todo mundo tem a média aritmética entre eles. Tá ficando bacana. Eu tenho um fenótipo mínimo para quem é homozigoto, eu tenho um fenótipo máximo para quem é homozigoto, e eu tenho um intermediário. Se você olhar a tabela aqui, a tabela faz parte da questão, tá? A tabela não é resolução. Ó, eu tenho indivíduos, se liga nessa tabelinha aqui, né? Eu tenho poucos indivíduos com fenótipo máximo na F2, eu tenho poucos indivíduos com fenótipo mínimo. Eu tenho um número um pouco maior de indivíduos com fenótipo um pouco menor e um número um pouco maior de indivíduos com fenótipo um pouco maior do que o máximo e o mínimo, respectivamente. Onde é que está a maioria? A maioria está no fenótipo intermediário. Essa maioria com fenótipo intermediário, bora. Né? Primeiro, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 classes fenotípicas. Se são 5 classes fenotípicas, quantos são os alelos? 4. Dessas 5 classes fenotípicas, 4 alelos. Então, bora. Né? Enem, tá? Não tem que fazer conta. Os pesquisadores chegaram à conclusão, a partir da observação da prole, que a altura nessa planta, é uma característica que não segue as leis de Mendel, não é herdada e sim ambiental, apresenta herança mitocondrial, é definida por mais de um gene ou é definida por um gene com vários alelos? Vou dar 3 segundos para você responder. 2, 1. Eu acho que você marcou letra E. E se você marcou letra E, você marcou a resposta errada, mais comum de todas. Tá? Olha o que ele está dando para a gente aqui. A ocorrência de 5 fenótipos na proporção 1, 4, 6, 4, 1, pode fazer, vai dar 1 para 4, para 6, para 4, para 1, pode fazer. Indica que a altura das plantas é uma característica métrica determinada por 2 pares de genes aditivos. Não confunda poligenia, que é o nome dessa herança aqui, com polialelia. Não confunda poligenia com polialelia. Olha bem nos meus olhos, olha de novo. Não confunda poligenia com polialelia. Poligenia, letra D. É quando eu tenho a condição definida por mais de um gene. Quantos são genes? São 2. A e B. Tá bom? Como é que eu sei que são 2 genes?
Porque eu tenho 5 classes fenotípicas. O que seria polialelia? Polialelia é a cor do pelo do coelho. Eu tenho um gene, o gene C, com 4 alelos. Ou a nossa tipagem sanguínea do sistema BO. Eu tenho um gene, o gene I, com 3 alelos, isão A, isão B, isim. Tá? Então, polialelia é caso de primeira lei. Lá na primeira lei, eu até posso ter vários fenótipos. Lembra que o coelho tinha 4 fenótipos? Só que a proporção dos coelhos não segue esse padrão. Que eu cruzo o mínimo com o máximo, obtenho o intermediário. Eu não tenho um coelho com fenótipo mínimo e um coelho com fenótipo máximo. O selvagem, o coelho agouti, não é o fenótipo máximo. E o albino não é o fenótipo mínimo. Não é. São fenótipos diferentes. Ali a distribuição é uma distribuição chamada de discreta. Aqui a distribuição é uma distribuição chamada de contínua. Tá massa? Então, eu estou satisfeito com a herança aditiva e eu quero dedicar agora esses nossos últimos minutos ao linkage. Dúvidas, perguntas, interrogações e insatisfações com relação à herança aditiva? Temos aqui uns minutinhos para tirar suas dúvidas. É só você conversar comigo. Sai daqui, gente. Como é que eu saio dessa tela? Pronto, fecha essa tela. Pronto, estou de volta aqui. Tá tudo bem mesmo, de verdade? Fico contente. Larissa falou um joia. Quem mais aí manda um joia para mim? Só para eu saber que vocês estão vivos, que eu não preciso chamar o SAMU para atender vocês. É, só a Larissa mesmo, Larissa. Vou gerar uma lista de presença aqui só com a Larissa. Ninguém. Jessie, muito bom. Já são 2 pessoas, ó. Aumentou em 100%. Ó, mais 50% de aumento. Giovana chegou aqui para falar ok. Luísa está falando ok, fantástico, já estou satisfeito, obrigado. Vocês estão vivos e estão mostrando que entenderam. Clara falou que está ok também, legal, muito obrigado. Então, sigamos para Linkage, eu adoro Linkage, cara. É uma das aulas que me dá mais alegria. Por que me dá mais alegria? Porque gera interesse da galera. Né? Eu fico mais feliz quanto mais difícil é a aula, porque mais gente vem me procurar para entender, para discutir, para debater. É muito deprimente da aula, por exemplo, de primeira lei de emenda. Primeira lei de emenda a galera entende rápido. Aí não tem o que ficar conversando, entendeu? Não tem o puxa-assunto. Então é mais legal falar de linkage. Por quê? Porque parece difícil. Aí a pessoa vem ali conversar, vem tirar dúvida e tal, e ela sai feliz e satisfeita, porque na verdade não é difícil. É simples, juro. Se você não entendeu o linkage até hoje, não estou te chamando de burra ou de burro. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou dizendo que talvez, você não tenha olhado, né, com a lente certa. Então deixa eu tentar apresentar aqui de uma maneira que eu acho mais simples. Então, o que é linkage? Definição de linkage eu já dei no começo da aula, vou só reforçar. Linkage é o que eu chamo de ligação fatorial. A ligação fatorial, também chamada de ligação gênica, é quando eu tenho 2 ou mais genes ligados em um único cromossomo. Então, 2 ou mais genes conectados, ligados, presentes, observados em um único cromossomo. Tem um camarada muito importante para a aula de hoje, que é um rapaz chamado Thomas Morgan. O Thomas Morgan é um cara importante na aula de linkage, porque ele levantou uma hipótese que depois se confirmou, que é a seguinte, né? O Thomas Morgan aventou a ideia que o cromossomo era uma estrutura linear, e nessa estrutura linear, que era o cromossomo, que é essa barra que eu fiz aqui para vocês, você tinha coisas como, por exemplo, eu vou representar aqui, ó, um centrômero. Tá? Então, essa bolinha vai ser o centrômero. E os genes nesse cromossomo estavam dispostos de maneira enfileirada, um atrás do outro, a famosa filinha indiana. Então, por exemplo, aqui eu tenho o gene que vai ser o nosso gene A, aqui eu tenho o gene que vai ser o gene B, e aqui eu tenho o gene que vai ser o gene C. Vou colocar 3 para ilustrar para a gente.
Então, o Morgan levantou essa hipótese, depois ele confirmou, né? E aí a gente coloca o nome dele hoje nas unidades de mapeamento genético de Morganideus, tá? Que é da seguinte maneira. Morgan disse que além dos genes estarem localizados, né, um atrás do outro, de forma a ser distribuídos em um cromossomo linear, a distância entre esses genes refletia a probabilidade de recombinação entre eles. A probabilidade de recombinação é o que a gente chama de crossing over. E essa distância aqui, ó, vai ser mais ou menos a seguinte. Então, entre A e B, eu posso ter uma distância, por exemplo, aqui, de 10 unidades de recombinação. Entre B e C, olha que bacana, eu vou fazer de propósito aqui, tá? Uma distância para chamar a atenção. Entre B e C, eu posso ter uma distância de 20 unidades de recombinação. Você que está olhando daí na sua tela, né, na sua tela do computador, na sua tela do celular, na sua tela do tablet, na sua tela, você pode achar que entre A e B a distância é maior, entre B e C a distância é menor. Mas a distância que a gente está falando aqui, do mapeamento de Morgan, não é uma distância física. Não é uma distância física. É uma distância associada diretamente à chance de recombinação. Então, o que está sendo dito aqui? Que a chance de A e B sofrer uma recombinação é menor que a chance de B e C sofrerem uma recombinação entre si. Mas uma coisa interessante. Como a gente está falando da disposição, né, linear desses genes aqui, se eu observar agora a distância entre A e C, vai ser a soma da distância de A para B, de B para C. Então, entre A e C, eu vou ter que ter medido aqui, ó, 30 unidades de recombinação. Essas unidades de recombinação, que a gente está chamando de distâncias aqui, o que são essas distâncias? Essas distâncias, elas são numericamente iguais à porcentagem de recombinantes. Então, quando eu faço ali a avaliação em uma célula entre A e B, depois entre B e C, depois entre A e C, A e B recombinam, né, em 10% do gameta. B e C recombinam em 20% dos gametas. E A e C recombinam em 30% dos gametas. Então, uma coisa aqui já está aparecendo para a gente, né? Que quanto mais distante fisicamente estão dois genes, mais provavelmente ocorrerá o crossing over entre eles. Não necessariamente, mas, por exemplo, né, entre A e C, a distância é necessariamente maior do que a distância entre B e C por causa da disposição que eu fiz. Então, a chance de recombinar entre B e C é menor do que a chance de recombinar entre A e C, que são os mais distantes. Tá. Vamos colocar isso daqui agora, então, comparado com a primeira e a segunda lei de Mendel. Vamos colocar comparado. Vou usar só A e B para efeitos de ilustração. Então, como é que seria a segunda lei de Mendel? Na segunda lei de Mendel, o indivíduo duplo heterozigoto seria assim representado. Um cromossomo para Azão, um cromossomo para Azinho, outro cromossomo para Bzão, outro cromossomo para Bzinho. Isso seria a segunda lei de Mendel. Na segunda lei de Mendel, quando vai ser feita a meiose, vão ser fabricados gametas, olha o que acontece. Quais são os gametas que serão gerados? É a recombinação aqui, ó, desses caras entre si. Então vai ser, né, o que a gente chama de chuveirinho ou golden shower, ou a distributiva entre eles aqui. Então vai dar o quê? Azão com Bzão é um gameta possível, outro gameta possível, Azão com Bzinho, outro gameta possível, Azinho com Bzão, outro gameta possível, Azinho com Bzinho. É a árvore de combinações que dá para fazer também. Qual é a chance de existir cada gameta? A chance de existir cada gameta é a mesma, ou seja, 1 em 4, 25%. Tá massa? Isso é quando a segunda lei de Mendel está valendo, quando está tudo bem com a segunda lei de Mendel, segregação independente. Mas o que a gente tem que mexer aqui agora é com o tal do linkage, não é? Então, a gente vai comparar aqui agora a segunda lei com o linkage. E eu vou separar o linkage em dois grupos. Vou separar o linkage em linkage total e vou separar também aqui em linkage parcial.
Qual a diferença do linkage total para o parcial? A diferença não vai ser a disposição dos genes nos cromossomos, que eu vou colocar aqui no padrão chamado de cis. Dominantes em um cromossomo, recessivos no outro. Então, ó, a diferença está aqui, ó. Essa é a diferença da segunda lei para o linkage, ó. O cara é duplo heterozigoto, mas ao invés de ele ter 1, 2, 3, 4 cromossomos sendo considerados, ele tem apenas 2. Então, eu vou escrever aqui do lado para ter certeza. Ó, essa tem que ser uma célula 2n igual a 4, para eu falar de 1, 2, 3, 4 alelos. Esta célula aqui, para fazer sentido em linkage, é uma célula 2n igual a 2. Ela só pode ter 2 cromossomos. No linkage parcial, vou utilizar o mesmo padrão aqui, ó. No linkage parcial, eu vou ter também uma configuração cis, eu vou também ter uma célula 2n igual a 2. O que muda do linkage total para o parcial? Muda o seguinte. No linkage total, eu gero só 2 tipos de gameta. Quais são os tipos de gameta? Azão, bezão e azinho e bezinho. Com 50% de chance para cada um. Tá? Azão, bezão e azinho e bezinho com 50%. Então, o que é cada gameta? Cada gameta é cada cromossomo independentemente. Então, este cromossomo formou esse gameta, este cromossomo formou esse gameta. No linkage parcial, eu vou ter aqui o gameta azão, bezão, ele também vai existir. Eu também vou ter o gameta azinho e bezinho, ele também vai existir. Só que eu tenho outros 2 tipos de gameta. Eu vou fazer em vermelho aqui para destacar. Eu vou ter o gameta azão, bezinho e o gameta azinho, bezão. Quem são aqueles 2 novos gametas que apareceram ali embaixo? Aqueles 2 novos gametas que apareceram ali embaixo são os gametas chamados de recombinantes. Gametas recombinantes. Esses 2 gametas que aqui em cima foram colocados em azul são os gametas que a gente vai chamar de parentais. Tá? Por que eu sei que eles são os gametas parentais e os recombinantes? Porque eu te mostrei como eles estão distribuídos. Eu falei que era o linkage do tipo cis. Dominante de um lado, recessivo do outro. Então, se eu tiver dominante com recessivo, recessivo com dominante, ou seja, mostra que teve o crossing over. Lembra o que era o crossing over? A gente discutiu na aula de meiose. Quando 2 cromátides de cromossomos homólogos, né, trocam pedaços. Esse crossing over, eu preciso mostrar uma imagem para vocês. Eu vou pegar aqui, né, a minha apresentação sobre o linkage e eu quero comparar justamente a formação dos gametas. Então, deixe-me abrir no slide que me interessa, que é esse slide bem aqui, ó. Então, faz a apresentação rolar, vem para cá, balançar, vem comigo no swing, pode requebrar, compartilhar tela, esta tela. Share. Então aí, galera. Esta é a tela que eu quero compartilhar com vocês. Tá? Então, o que a gente vai ter que dar uma olhada? A gente vai ter que dar uma olhada no seguinte. Eu estou fazendo aqui, para efeito de comparação, na parte de cima do meu slide, o que seria o linkage total. O que é o linkage total? A gente chama de linkage total quando não existe crossing over. Tá? Se não tem crossing over, ele é chamado de linkage total. É isso que acontece aqui, ó. Ó, linkage total, ligação total, ó. Não tem crossing, não tem. Pode olhar aqui no meio dessa parte aqui da imagem que não tem nenhum cromossomo cruzando com nenhum outro. No linkage parcial, olha o que acontece. Um pedaço de um cromossomo, que é a cromátide interna, cruza com um pedaço do outro cromossomo. Tá? Então, linkage total é quando não tem permutação. Linkage parcial é quando tem permutação. Então, bora lá para aquela imagem que é o que eu quero comparar. Então, recebam essa informação aqui, ó. A parte de cima, linkage total. A parte de baixo é o linkage parcial. Mas, a gente tem que expandir um pouco a nossa visão. E a expansão dessa visão é a seguinte. Você que está me ouvindo agora, você tem células que têm, né, o comportamento de um linkage total e outras células que têm o comportamento de linkage parcial. O que é o comportamento? O comportamento é o seguinte, células que passam pela meiose sem o crossing over entre A e B e células que passam pela meiose com o crossing over entre A e B. Então, quantos são os gametas que você vai gerar? Como é que eu sei o que é gameta parental? O que é gameta recombinante? Eu estou apontando para a lousa aqui, ó.
o que é gameta parental, o que é gameta recombinante. O parental é o mais frequente e o recombinante é o menos frequente. Aí pode parecer que eles têm a mesma frequência, porque eu não coloquei nenhum número aqui do lado. Pode parecer que é 25, 25, 25, 25. Mas não é. Então vamos olhar para isso. Deixa eu voltar a compartilhar a telucha. Então tá aqui, ó. Então bora fazer as contas comigo. Presta atenção, hein? Eu sei que tá cansado, já falei muito, teleaula é escroto, mas essa é a parte mais importante do linkage. Então, vamos lá. Vamos supor que eu estou pegando duas células suas. Uma que não vai ter crossing e a outra que vai ter crossing. Tá? Por isso, metade das células sem permuta e a outra metade com permuta. Então, bora. Quantos são os gametas do tipo azão, bezão que você gera? Você gera gameta azão, bezão quando não tem crossing. Tá? E você gera gameta azão, bezão quando tem crossing. Sacou isso? Por que o gameta azão, bezão também existe quando tem crossing? Porque ele está na parte externa do cromossomo. E o pareamento dos cromossomos, o crossing over, é lateral. Então, a parte interna dele é a que cruza, a parte externa dele é a que não cruza. Então, o gametazão bezão vai existir. Vamos fazer conta? Né? Talvez a minha imagem esteja bem na frente, tá? Mas eu vou falar para vocês. Né? O cara que é azão bezão, ele existe em metade dos gametas de quem não tem crossing over, ele precisa metade de 100, então eu tenho que explicar a fórmula para vocês, que essa fórmula foi eu que inventei, né? Não que seja grande coisa. E o outro, ele tem 1/4 dos gametas quando o crossing over está presente, ou seja, metade de 50% mais 1/4 de 50% também. O Azinho e o Bzinho, que daí a minha imagem não está na frente, com certeza, né? Porque quando a gente compartilha a tela, fica lá a minha cara no cantinho, né? O cara que é Azinho e Bzinho, ele tem a mesma conta. Então, ele metade de quem não teve crossing over, mais 1/4 de quem teve. Então, quanto está dando cada um desses gametas? Está dando 37,5%. Somando os dois, vai dar 75%. 75% é a maioria dos gametas. Então, isso é um gameta parental. É o gameta que aparece na maior frequência. Então, os gametas recombinantes, eles existem só quando tem crossing over. Por isso eu coloquei um 0 aqui, metade de 0, metade de quando não tem crossing over, eles não existem aqui, tá? Mas 1/4 de quando tem. Então, eles têm 12,5% aqui, de presença, neste caso, de permuta em 50% das células, de azão bezinho, e 12,5% de presença quando eu tenho o gameta azinho e bezão sendo considerado. Então, pergunta rápida e direta aqui, vem cá, olha para mim. Qual é o total de gametas recombinantes? 12,5 mais 12,5? 25. Qual é o total de gametas recombinantes? 25%. Qual é a distância entre A e B neste exemplo? 25 morganídeos. A distância entre A e B neste exemplo, 25 morganídeos. A distância é a soma dos recombinantes. E já vou te dar um outro chance aqui. 25 morganídeos é a distância, certo? Qual foi o total de células que sofreu crossing? 50. Então, se eu pego a distância e eu duplico, multiplico por 2 o valor da distância, eu tenho o total de células com permutação. A pergunta que fazem algumas vezes na prova, que derruba a galera, é: qual é a distância máxima entre dois genes? É o que está nesse slide aqui, ó. Qual é a distância máxima entre dois genes? A distância máxima eu só posso descobrir quando todas as células têm o mesmo crossing over no mesmo lugar. Todas as células têm o mesmo crossing over no mesmo lugar. Ó, 11h15, perfeito. Onde que eu queria chegar aqui. Então, mais 2 ou 3 minutinhos, daí a gente encerra a aula, tá bom? Para dar tempo de vocês irem para a próxima aula e eu também. Massa? Que horas são? Sai da frente, relógio. Aí, pronto, 11h15, é isso. Então, mais 5 minutinhos de aula, né? Então, ó, sem permuta é 0, com permuta é 100%. Vamos calcular os gametas? Então, quanto eu tenho de gameta azão, bezão? Eu tenho 25%. Por quê? Porque ele é 1/4 de célula que teve permuta. Lembra que não teve célula sem permuta, tá? Por isso que eu não marquei ninguém aqui em cima. Quanto que eu tenho de gametazinho e bezinho? Eu tenho também 25%. Quanto que eu tenho de azão, bezinho? 25%. Quanto que eu tenho de azinho e bezão? 25%. Então, qual é a distância máxima entre dois genes? É a soma dos recombinantes? Então, a distância máxima é 50 morganídeos. 25 mais 25. E essa distância máxima tem esse valor pelo seguinte motivo.
Porque o máximo de células que pode passar por crossing over, permutação, é 100%. Não pode ter mais do que o total de células, mais que 100% passando por crossing. Então, qual era a relação numérica? Eu falei de muita relação numérica hoje. Essa aula vai precisar de muita revisão e exercício, tá? Façam isso, por favor. Pedido do tio. Eu vou pegar o número de gametas recombinantes, eu multiplico por 2, eu chego no total de células com crossing. Então, 50 é o gameta recombinante. Quer dizer, aqui agora perdeu o sentido, né? Porque o recombinante não é o menos frequente, aqui é só teórico, tá? Aqui recombinante parental estão iguais. Então, o número máximo que ele pode atingir é 50. 50 vezes 2 é 100% o total de células com permuta. E no exemplo que eu coloquei no slide, só para, né, o que você esperar do vestibular. O que você espera do vestibular? Uma maioria de células sem crossing over e uma minoria de células com crossing over. Vamos ver se você se ligou já nos números aqui. Se eu tenho 40% das células passando por permutação, qual é o total de gameta recombinante? Número de células, eu chego pegando ali os gametas, multiplicando por 2 e o número de células. Então, se eu pegar o número de células e dividir por 2, eu chego nos gametas. Então, vamos ver se você está afiado. Gametas recombinantes é 10 mais 10. Nunca erre isso, pelo amor de Deus. Os gametas recombinantes é sempre a soma. Porque um troca com o outro, enquanto o outro troca com um. Nunca vai ter uma troca de um indivíduo sozinho. Então, se eu falo 20% de distância, ou 20 unidades de recombinação de distância, é 10 para cada. 10 para cada. Vamos resolver uma questão para fechar a aula? Vamos resolver uma questão para fechar a aula. Não é essa, não é essa, é essa. Essa vai ser a questão que vai fechar a nossa aula. Questão da UFO de 2015. Parece difícil, mas não é. Cuidado. É bem fácil. Uma espécie de tomateiro apresenta 4 genes, A, D, E e F, ligados a um determinado cromossomo, ou seja, é linkage, ligados a um cromossomo. Quando ele escreve ligados a um cromossomo, ele está escrevendo, em outras palavras, linkage. Tá bom? Que determinam cor, textura, morfologia. Eu falei, tá, não interessa, você vai ver que você não vai usar essas informações. As frequências de crossing over encontradas nos cruzamentos para 2 genes de cada vez foram as seguintes. Então, o que ele fez? Ele fez exatamente essa análise que eu acabei de fazer com A e B, com cada par aqui. Então, entre F e E, F e D, F. Então, isso aqui é um linkage parcial, porque tem crossing. E ele olhou aqui, ó, com os 4, ele fez esses 6, né, testes aqui. Então, F para E deu 14, F para D deu 9, D para E deu 5, D para A deu 11, é aquela distância que eu fiz naquele varalzinho que eu estiquei. O que ele quer? Ele quer a sequência dos genes localizados nesse mesmo cromossomo. É isso que ele quer a sequência. O que você tem que fazer? Para você achar a sequência de quaisquer conjuntos de genes em um cromossomo, a primeira coisa que você faz é achar os mais distantes. Você faz ali o seu varal, a sua estrutura, e nesse varal você fixa os mais distantes. Quem são os mais distantes? O que tem o maior valor de recombinação. Então, os mais distantes são F e A. Acabou a questão, né? Percebeu que a questão é fácil? Você tinha que saber isso. Que os mais distantes são aqueles que têm a maior frequência de recombinação. Ai, como é que acabou a questão? Você não colocou o resto? Olha para as alternativas ali no cantinho. Tá olhando? Olha lá. Lá as alternativas, lá, tá vendo? O que as alternativas estão falando pra gente? Só tem uma alternativa, só tem uma alternativa que F e A não estão grudados. Qual é essa alternativa? É a letra D de Dodói. A letra D de Dodói é a única alternativa que traz a distância entre F e A igual a 20, quer dizer, igual a 20 não, que tem F e A como os mais distantes. Tá? Eu não preciso marcar o resto. Ah, mas se tivesse uma letra E, que eu tenho F e A como os mais distantes e o E e o D invertidos. Aí é só você sair aplicando o resto. Né? Então, eu vou colocar lá os outros caras, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no começo dessa explicação, que é exatamente, né, os números que ele me deu aqui, eu vou montando quebra-cabeça. Se eu tenho F e A como os mais distantes, se, por exemplo, o D tem a distância de 9 para F, é de 9 entre F e A, e não 9 para lá do F. Nunca, porque F e A são os mais distantes. Beleza, moçada? Espero que sim, né?
herança aditiva e linkage numa teleaula em apenas 1 hora e 25 minutos é um feito fantástico. Espero que tenha servido para alguma coisa, né? Fica aqui os meus votos de saúde e principalmente saúde mental para todos vocês e sempre, né? Sempre fiquem em casa.